Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez neste nosso canal de comunicação, né, através do Facebook. Nós somos o Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Meu nome é Vanice, para quem está chegando agora aí no grupo. Boa noite, seu Francisco, seja bem-vindo. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema da segunda-feira, que é pedir e obtereis. Na segunda-feira a gente tem um tempinho menor, né? Então a gente fala assim meio que resumidamente. Hoje a gente tem um pouco mais de tempo, né? Não é aquele tempo contado. Então vocês podem interagir, vocês podem perguntar, vocês podem fazer as suas colocações e a gente vai conversando, né? Um pouquinho mais. Então a gente vai dar continuação a esse tema, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o tema pedir e obterei. Pedi e obtereis, né? Esse capítulo basicamente fala sobre a prece, sobre o que é a prece, as qualidades da prece, a eficiência da prece, como nós devemos orar, né? E é um capítulo muito importante de ser estudado por todos nós, porque a prece é uma ferramenta que nós ainda não sabemos utilizar, né? Como dizia Chico Xavier, que nós não conhecemos ainda o poder da prece. É uma ferramenta muito, muito eficaz, né? Para nossa conexão com a espiritualidade, para a nossa conexão com os espíritos de luz, com nossos irmãos que vivem, né, nas altas esferas, que vivem no mundo verdadeiro, da onde nós viemos, que é o mundo espiritual. Então, é uma ferramenta importantíssima de conexão e é importante nós estudarmos sobre isso e buscarmos a nossa versão, né? Porque não existe uma fórmula para orar, para fazer as preces, mas existem alguns requisitos para isso, né? E nós escolhemos também esse tema porque nós estamos num momento desafiador, como eu gosto de falar, né? A palavra difícil já está muito pesada, né? Difícil, é difícil para todos nós nesse momento. Não existe pessoa alguma que não esteja sentindo os efeitos, né, deste karma coletivo que nós estamos passando. Então, neste momento em especial, nós precisamos explorar esta ferramenta, que é muito fácil, que tá na nossa mão essa ferramenta, né, que é a prece, a oração. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela, né? Geralmente nós recorremos à prece nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós já estamos cansados, desanimados, desesperados, e no momento em que nós estamos no meio, no olho do furacão, no momento mais difícil, o que acontece? A prece, ela é um instrumento que nós utilizamos com a mente. Só que no momento daquela dificuldade extrema, a nossa mente, ela está focada no problema. Ela está cansada, ela está atordoada e é muito mais difícil naquele momento de nós fazermos uma boa conexão com a espiritualidade, né? Então, por isso que a prece, nós temos que ter o hábito da prece, porque o hábito da prece exercita a nossa mente a fazer a conexão que nós precisamos. Se nós deixamos para fazer essa conexão somente na hora do desespero,
nós temos mais dificuldade em conectar, né, com as faixas de vibração mais sutis, né? Não que nós não consigamos, claro que a gente consegue, desde que a prece seja do coração, claro que nós sempre vamos nos conectar. Mas quanto mais nós exercitarmos a nossa mente, mais rápida, mais eficácia nós vamos ter nesta conexão, né, com a espiritualidade. Então, o que que é a prece em si? A prece é uma projeção do nosso pensamento, é uma projeção que cria uma corrente fluídica e que vai nos ligar às vibrações dos espíritos de luz, né? Daqueles que realmente podem nos auxiliar, né? Todos os nossos pensamentos, eles formam uma corrente fluídica, como nós já falamos, né? E o fluido cósmico é que é que faz o transporte desta nossa emanação, né? Do nosso pensamento. Nós pensamos, nós projetamos, né? O nosso pensamento projeta uma corrente, e o fluido cósmico onde nós estamos mergulhados é que faz essa transmissão, né? Que faz esse deslocamento e que nos liga ao nosso destino, aquilo que nós estamos pensando, né? Na segunda-feira eu até falei, para nós fazermos assim uma comparação, né? Nós estamos mergulhados na atmosfera da Terra, todos nós precisamos do ar para sobreviver, né? Em volta do planeta tem essa atmosfera e que nós nos utilizamos dela, estamos mergulhados nessa atmosfera. Igualmente, todos os seres do oceano estão mergulhados no mar, né? Eles vivem ali naquele ambiente, eles se comunicam através da água, né? Eles também se comunicam. Eles emitem sons, tal, cada um tem a sua particularidade, e eles também se comunicam. E o fluido cósmico é assim, só que o fluido cósmico, ele está presente em todo o universo. Não é só no planeta Terra, não é só no mar, o fluido cósmico está em tudo, em todo o universo. Então, quando nós temos qualquer tipo de pensamento, né, este pensamento é projetado como uma onda magnética, uma onda elétrica, né? Igual a eletricidade, né? Igual as ondas que chegam pelo nosso celular, igual as ondas que chegam pelo micro-ondas, pelo rádio que nós escutamos, né? Como que nós sintonizamos ali? Existem ondas e nós vamos sintonizando cada uma delas. O nosso pensamento é igualzinho, né? Dependendo do teor do nosso pensamento, nós vamos nos comunicando com faixas vibracionais, né? Se nós estamos em desespero, se nós estamos com pensamentos tristes, pensamentos de raiva, de ódio, todo pensamento negativo, vamos dizer assim, ele também vai se projetar e vai se ligar a uma faixa vibracional semelhante, né? Então, quando nós estamos tristes, deprimidos, com raiva, revoltados com alguma coisa, nós nos ligamos ali e tudo corresponde, todas as pessoas, todos os seres, todos os espíritos que também pensam da mesma forma, se conectam nessa faixa vibracional. Por isso que muitas vezes, né? Por isso quando a gente fala de obsessão, que também é um outro tema que a gente vai desenvolver aqui, é importante nós sabermos, quando nós nos colocamos em faixas vibracionais negativas, adoentadas, né? Porque é doente, né? O nosso pensamento triste, deprimido, é um pensamento doente. Então, nós nos ligamos a uma faixa vibracional doente. Naquela faixa vão estar conectadas todas as pessoas que estiverem iguais a nós, né? Tanto encarnados como desencarnados. E quando nós elevamos o nosso pensamento, elevamos o nosso sentimento, que é o mais importante,
aí nós vamos atingindo faixas vibracionais mais altas, né? Então, nós também nos conectamos igualmente com todos aqueles seres que estão pensando no bem, fazendo o bem, sentindo o bem, desejando o bem, né? Para ele próprio e para todas as pessoas. E quanto mais nós vamos nos desapegando da matéria e valorizando os dons espirituais, os nossos dons espirituais que estão dentro de nós, quanto mais nós vamos abrindo a nossa mente para isso, mais nós vamos despertando para o valor dos nossos dons espirituais, mais altas as faixas vibracionais nós vamos atingindo, né? Então é tudo um exercício. Tudo isso nós estamos falando por causa da prece, né? Por quê? Quando nós, no nosso dia a dia, temos uma conduta no bem, nós já estamos nos ligando às faixas vibracionais do bem. Então, no momento em que nós nos recolhemos para fazer uma prece, para fazer uma oração, a nossa conexão é mais rápida. Nós temos mais facilidades em nos concentrar e em atrair aqueles seres que podem nos auxiliar. Porque se nós nos ligamos a faixas vibracionais mais pesadas, mais negativas, nós vamos atrair seres espirituais que não têm condições de nos ajudar. Muitas vezes têm a intenção, mas não têm condição, não conseguem nos ajudar e acabam até nos atrapalhando, né? Que é o caso das obsessões espirituais. Por isso que nós precisamos nos exercitar todos os dias, né? Nos exercitar no bem, no pensamento bom, orando, vigiando, né? Por isso que o orar e vigiar é tão importante, é tão falado, porque ele deve ser constante na nossa vida. Não só no momento em que nós estamos orando, pedindo, né, desesperados. Bom, então nós entendemos que a prece é uma ligação fluídica, né? Nós fazemos uma ligação mental, né, com as esferas, com Deus. Vamos colocar assim, porque nós podemos sempre direcionar as nossas preces, as nossas orações diretamente para a fonte, né? Nós não precisamos de intermediários. É bom que se entenda isso. Nós precisamos aprender a conversar com o nosso Pai. Assim como nós conversamos com o nosso pai aqui na Terra, com a nossa mãe, nós precisamos nos colocar no lugar de filho, né? Porque o que acontece quando a gente vê aqueles filhos que são rebeldes, né? Que não sabem conversar com seus pais, que querem hierarquicamente se sobrepor aos seus pais, que acham que os seus pais estão ultrapassados, que não sabem de nada, que se revoltam contra os pais. O que acontece, né? É aquela bagunça total, né? Aquela desunião, aqueles problemas em casa, no relacionamento. A mesma coisa acontece com nós na maioria das vezes, porque nós nos achamos muito autossuficientes e não aprendemos a falar com o nosso Pai, né? Com Deus, com esta força criadora, infinita, universal. Então, quando nós formos orar, nós devemos ir direto à fonte, né? Conversar diretamente com o Pai. O primeiro passo para a gente fazer uma conexão igual, vamos pensar na internet, né? Qual é a qualidade da sua internet aí na sua casa? Boa, mais ou menos, é alta? Nós devemos comparar a nossa ligação mental com a internet. Ela deve ser aquela mais cara, sabe aquela internet super cara, com não sei quantos gigas lá, não sei nem como se fala. O nosso pensamento deve ser a melhor internet que existe.
E como que nós fazemos isso? Como que nós conseguimos ter uma conexão muito boa, eficiente, daquela que não falha, daquela que não demora a conexão, daquela que não cai, né? Aquela ligação direta para falar direitinho, para Deus nos ouvir e para nós, principalmente, ouvirmos o nosso Pai, né? O primeiro passo para aumentar essa conexão com as mais altas vibrações é silenciar, né? Jesus já nos ensinou aqui no Evangelho, no capítulo 27, tá, a introdução do capítulo fala sobre isso, né? Que Jesus fala aqui, ó. Quando quiserem orar, entre para o seu quarto e com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai, e ele, vendo o que se passa em segredo, dará a você a recompensa. Então, Jesus nos ensina que quando nós vamos orar, nós não precisamos fazer grandes aglomerações, nós não precisamos ir até lá na casa espírita, não que não tenha aí, tem que ir, mas não é necessário. As nossas preces diárias, a nossa conversa com o nosso Pai, ela não necessita de muitas palavras, palavras bonitas, que nós falemos para as pessoas em voz alta. Nós não precisamos orar em voz alta, né? Quando ele fala aqui que nós precisamos nos guardar no nosso quarto, entrar para o nosso quarto e orar sozinho, nós interpretamos que nós precisamos entrar lá no nosso quarto, né? Mas na verdade, o que ele está querendo dizer para a gente? Que nós devemos nos recolher no nosso íntimo. Nós precisamos nos interiorizar. Nós precisamos ir para dentro do nosso coração no momento da prece. Não necessariamente nos fecharmos no quarto, porque a prece ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu não falei que a prece é um pensamento, né? Você emite um pensamento, você eleva um pensamento a Deus, você fala, Pai, você já está conectado, você já está fazendo a sua prece, né? Não precisa nem palavras, é só você dizer, Pai, você já está se conectando. Então, Jesus nos ensina que o momento da oração deve ser um momento de recolhimento. Eu tenho que olhar para dentro de mim, para falar do meu coração. Deus não precisa nem de palavras. Nós podemos orar de boca fechada, de olhos fechados. É melhor ainda, né? Orarmos, fazermos as nossas preces de olhos fechados, com o coração, com o sentimento, né? Jesus fazia isso. Nós temos aí, né, na história dele, vários relatos de que ele se isolava completamente só para fazer as suas preces. Ele se isolou 40 dias no deserto, sozinho, para falar com Deus. E todos os dias ele se isolava, ele deixava lá os seus apóstolos e ia para um canto dele sozinho, e lá ele fazia a sua oração, ele conversava com Deus, né? Então ele nos ensinou pelo exemplo. E isso que nós precisamos aprender. Não são as palavras bonitas, existem preces maravilhosas, né? Ele mesmo nos trouxe o Pai Nosso, que é maravilhoso, incrível, divino. Mas as preces decoradas, elas servem apenas de guia, né? Elas nos auxiliam quando a nossa mente está perturbada. Então, nós podemos iniciar o nosso momento de oração, o nosso momento de conversa com Deus, nós podemos iniciar com uma prece decorada, porque vai nos guiar. Mas a partir daí,
nós temos que dar vazão ao nosso coração. A prece tem que vir do coração. A verdadeira prece é do coração. É uma conversa sincera, né, que nós temos. E para fazermos, para silenciar, né, para nós buscarmos o nosso coração no momento da prece, nós precisamos silenciar também a nossa mente. E como que nós fazemos isso? Cuidando da nossa mente, né? Como eu falei no começo, nós devemos exercitar o hábito da prece, né? É um exercício diário e várias vezes por dia nós podemos exercitar, né? Só que nós precisamos cuidar da nossa mente. E como que nós cuidamos da nossa mente? Porque no momento da prece, a nossa mente deve se elevar, ela deve focar, né, o objetivo da nossa prece. Porque a nossa mente, nós temos muitos pensamentos o tempo todo. O tempo todo, nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Então, se nós não aprendermos a silenciar no modo assim, né? Não é exatamente silenciar, porque a nossa mente ela foi feita para pensar. Mas nós precisamos aprender a comandar a nossa mente, né? E nós fazemos isso com treino e diariamente. A primeira coisa que é o que é a maior questão assim dos nossos dias atuais é nós tomarmos bastante cuidado, prestarmos atenção naquilo que nós estamos vendo e ouvindo, né? Eu sempre digo que no máximo, num dia, nós podemos ver um noticiário na televisão. Uma vez por dia, você assiste ao noticiário, seja na televisão, seja na internet, né? Que hoje nós temos bastante facilidade e as notícias às vezes vão entrando ali para gente. Então, assim, tenha contato no máximo uma vez por dia com as notícias, porque nós temos uma cachoeira de informação, é muita informação. A nossa mente já é como um macaquinho louco, né? Que é um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro. Ela já é ligada no giraia, né? Naturalmente. E quanto mais informação nós vamos dando para ela, mais doida ela vai ficando, entendeu? E nós vamos perdendo o controle sobre ela. E o que que nós queremos? Nós queremos ter o controle. Nós queremos aprender a ter foco. Não, agora eu vou pensar em determinada coisa. Eu vou colocar a minha atenção em determinada coisa, né? Em determinada coisa que nós estamos falando aqui hoje é a prece. Então, toda a minha atenção tem que estar voltada para o alvo da minha prece. Se a minha mente estiver maluca, amalucada com tantas informações, ela vai estar ali processando todas aquelas informações. Se eu ficar o dia inteiro, se eu ver noticiário de manhã à tarde à noite, eu vou ter um excesso de informações. E o que a gente vê? O noticiário que passa pela manhã, ele se repete à tarde e ele se repete à noite. E o que que você vai estar fazendo? Você vai estar imprimindo aquela informação na sua mente, né? É como se fosse um mantra. De manhã, de tarde à noite, você vê a mesma notícia. Aquilo vai ficando impregnado na sua mente. Então, uma vez por dia, para você não ficar alienado, para você ter a informação do que está acontecendo, né? Mesmo porque as informações também mudam muito rapidamente. Então, de vez em quando vai lá e dá uma olhada, né? Não precisa o tempo todo estar ligado nas notícias. Outra coisa é nós selecionarmos aquilo, tudo que nós estamos ouvindo, música, barulho, lugares muito barulhentos. As músicas que nós ouvimos também são informações, né? O dia que eu falei aqui sobre a nutrição do ser integral,
Eu também falei sobre isso, sobre a música, porque a música também nos nutre, né? A música é algo muito bom, ela carrega informação, mas é preciso que nós ouçamos música que nos faça bem, que nos traga bem-estar, né? Cada um vai encontrar a sua música, mas é preciso você ter bastante discernimento, né? Para entender, para reconhecer aquilo que está te fazendo bem, aquilo que está te deixando muito elétrico, aquilo que te acalma, aquilo que te traz centralização, né? Porque tem músicas que nos ajudam a manter o foco, a ter concentração. Existem aquelas músicas para relaxar, existem músicas para dormir. Você pode pôr música quando você está lendo, quando você está trabalhando. Mas quando você está lendo, você não pode pôr uma música ali que te traga muitas informações. A sua mente não sabe se vai prestar atenção na música, se vai prestar atenção naquilo que você está lendo. Tá vendo como é importante nós selecionarmos aquilo que nós estamos ouvindo? Existe uma coisa também muito importante que é assim excelente para treinar a nossa mente, que são exercícios de respiração, né? Quando nós vamos fazer uma prece, geralmente no começo, no final, no evangelho, na casa espírita, o que que a gente pede que faça? Respire. A primeira coisa que a gente pede para fazer é fechar os olhos. Então, quando nós fechamos os olhos, nós estamos olhando para dentro de nós, né? Aí nós pedimos, faça uma respiração profunda e suave. Então, este exercício de respiração, que você respira e demora bastante para soltar o ar, né? Fazer várias vezes essa respiração profunda e suave, ela vai baixar a sua pressão arterial, né? Então, vai relaxar o corpo e vai acalmar a mente, vai oxigenar a mente, né? Nós vamos levar oxigênio para a mente, para o cérebro. Então, a nossa mente também vai acalmar. Fazendo esse exercício, nós vamos ter mais capacidade de nos concentrarmos naquilo que estamos fazendo. Como nós estamos falando da prece, antes de iniciar a prece, vamos fazer esse exercício de respiração, né? Para buscar lá no íntimo o nosso objetivo, para facilitar a nossa conexão com o nosso Pai, para ter mais condições de ouvi-lo, porque o mais importante na prece é conseguir ouvi-lo, né? E não é bem isso que nós fazemos, né? A prece, ela tem três características. A primeira é louvar. Todo momento de prece. A primeira característica da prece é louvar. A segunda é agradecer. E a terceira é pedir. Então vamos ver. O que quer dizer louvar a Deus? Louvar a Deus é aceitar o divino em nós. É aceitar, é reconhecer Deus como a causa primária de todas as coisas. É reconhecer que Deus é a força infinita, criadora e mantenedora da vida. Quando nós reconhecemos isso, nós também nos colocamos no nosso lugar. Nós nos reconhecemos como criaturas e nos colocamos com humildade perante essa força divina. Então, isso é louvar a Deus, é reconhecer a sua potencialidade divina. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui, né?
Tô vendo aqui vocês comentarem aqui, né? Deixa só eu. Então é isso. O primeiro momento da nossa prece é louvar. É quando nós reconhecemos a divindade. É Deus, Deus que está em todos os lugares, Deus que criou tudo, Deus que está em tudo e em todos, Deus que está em nós, né? Então nós louvamos a Deus. Agradecer é um segundo momento do momento de prece, né? Do momento de oração. Todos nós agradecemos, eu acredito, né, que todo mundo agradece, agradece por algo no seu dia a dia, tem já o hábito da gratidão, né? Hoje em dia está super em moda, né? A gratidão, tudo é gratidão. Mas, no momento em que nós estamos orando, como nós estamos nos ligando a faixas vibratórias mais sutis, nós também nos sutilizamos, né? Nós ficamos mais sensíveis, nós ampliamos um pouquinho a nossa consciência. Quanto maior o poder de conexão com o divino que nós temos, mas também mais nós ficamos sensíveis e mais nós abrimos os nossos olhos de ver, né? Então, nós nesse momento nós temos condições, nós temos percepções para agradecer aquilo que realmente merece ser agradecido, né? Então nós nesse momento nós conseguimos agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela provisão infinita que Ele nos dá, né? Tudo que Ele nos oferece, o ar, o sol, a água, a nossa própria vida, né? Os vegetais, os animais, os minerais. Então, nesse momento de conexão, nós ficamos sensíveis e nós nos lembramos de agradecer aquilo que realmente merece ser agradecido, precisa ser agradecido. E esse agradecimento, ele vem em forma de sentimento, né? Primeiro nós impulsionamos o nosso pensamento e a nossa palavra. E aí então nós sentimos. Esta é a verdadeira oração que vem do coração. Conexão mental, louvar porque nós nos reconhecemos como criaturas, agradecimento com sentimento, não apenas com as palavras. Nós precisamos aprender a sentir a verdadeira gratidão, né? Com o coração. Tá vendo como tudo na prece é coração, né? É mente, coração, mente, coração. E o terceiro passo é pedir, né? Mas então, vamos lá. Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos, mas nós ainda pedimos. Geralmente, nós pulamos todas essas etapas que eu falei até agora e nós já começamos a pedir, principalmente quando nós estamos desesperados, como eu falei no começo. Tá vendo como a gente pode perder o verdadeiro sentido da prece quando nós não sabemos utilizá-la da maneira correta? Se nós deixarmos para orar apenas no momento do desespero, nós já vamos começar pelo final do processo, que é o pedir. E aí, nós vamos pedindo como crianças mimadas, né? Como que é uma criança mimada? Ela pede e ela quer ser atendida. Ela não se importa quais serão as dificuldades para que ela seja atendida. Ela não quer saber se dá naquele momento, se não dá. Se ela precisa ou se ela não precisa, então nem se fale. Ela não tem esse reconhecimento, ela não tem essa maturidade para saber se naquele momento ela pode receber aquilo que ela está pedindo. E nós nos comportamos assim o tempo todo, né? Nós pedimos para Deus, nós pedimos aquelas coisas que Deus não vai nos dar,
né? Muitas vezes nós pedimos bens materiais, né? Por exemplo, muitas vezes nós pedimos saúde. Adianta pedir saúde para Deus? Se nós que estamos aqui estudando, nós já sabemos qual é o caminho que nos leva a adoecer, né? Somos nós que construímos as nossas doenças. E depois que nós estamos doentes, nós nos desesperamos e pedimos para que Deus nos alivie. Nós pedimos para que Deus nos tire as provas difíceis que nós estamos atravessando. Nós nascemos num mundo de provas e expiações, e antes mesmo de nós nascermos, nós aceitamos essa condição, né? Nós viemos para esse planeta porque aqui nós sabíamos que íamos encontrar o exercício, as experiências que nós estávamos precisando para crescer, para aprender. Nós aceitamos essa condição. E agora que nós estamos aqui, vivenciando cada prova, cada expiação, nós pedimos a Deus para que Ele nos alivie, para que Ele tire de nós essas provas. Mas em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, como um pai sábio, todo mundo que é pai ou mãe, né, já tem essa lição um pouco mais, né, já viveu essa experiência, né, de saber o que pode se dar para um filho, o que pode tirar de um filho, o que ele vai aprender com algumas experiências, com algumas tarefas que nós passamos para eles, né? Às vezes nós passamos algumas tarefas porque a gente sabe que com aquilo ele vai ter um aprendizado. É isso que Deus faz conosco, né? Ele sabe que nas nossas provas nós vamos aprender. Então ele não pode tirá-las de nós. Se ele tirasse de nós, nós estaríamos postergando o nosso aprendizado tão importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui encarnados, né? Quantas lições nós estamos podendo tirar desse momento, né? Só precisamos abrir os olhos, né? Então, assim, se Deus sabe tudo o que nós precisamos, então por que que nós ainda precisamos pedir, né? Pedir ainda faz parte do processo da oração. E por que então nós vamos pedir? Se ele já sabe exatamente o que nós precisamos e o momento em que nós precisamos. Porque o ato de pedir, ele educa o nosso espírito. Ele educa os nossos desejos. Nós nos encontramos ainda na infância espiritual, né? Em todo o processo de evolução, de iluminação do nosso espírito, nós estamos num estágio como se fôssemos crianças ainda. Então, como eu disse, nós não temos maturidade para entender o que nós podemos receber neste momento. Nós não temos maturidade nem para entender que nós precisamos priorizar os dons espirituais, né? Nós temos muito ainda que aprender sobre pedir a Deus. Então, o pedir na prece faz parte do processo. E nós precisamos exercitar esse pedir, mas cada vez com mais consciência, né? Nós precisamos aprender a pedir, porque tudo que nós pedimos para Deus, de uma certa maneira, é aquilo que vai nos trazer felicidade, que nós achamos que vai nos trazer a felicidade. Só que nós ainda não aprendemos, e isso está muito claro neste momento em que nós vivemos, que nós não aprendemos que a felicidade não pode ser só nossa. A felicidade que eu peço para Deus não pode ser só para mim. Se somente eu for feliz neste mundo, eu não estarei
eu não estarei agindo com os princípios de fraternidade, de solidariedade, que é tão importante nós desenvolvermos. Então, a gente tem que aprender a pedir com sabedoria. Nós temos que aprender a pedir para Deus para que Ele nos auxilie a potencializar os dons divinos que já estão em nós. Nós temos que pedir para Deus luz, discernimento, força e coragem para aceitar aquilo que não podemos mudar. Então, tá vendo? Nós pedimos isso nas nossas orações. Nós pedimos o tempo todo para que Deus resolva os nossos problemas, né? Nós pedimos mágica para Deus. Mas Ele já nos deu o grande presente que é o livre-arbítrio. Então, Ele fala para nós, pense, Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Que é o poder que nós temos de escolha. Nós podemos escolher os caminhos que nós vamos seguir. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir luz para que a nossa mente, em conexão com os espíritos amigos, busque o melhor caminho. Nós não precisamos, não podemos, nem adianta pedir para Deus que Ele nos mostre o caminho. Às vezes nós usamos esta palavra, né? Deus, me mostre o caminho correto. Qual é a solução que eu preciso, né? Nesse momento. Me mostra o caminho. A gente pode usar essas palavras, mas na verdade o que Ele vai nos dar é uma luz, é discernimento, né? Para que nós tenhamos mais compreensão, para que nós tenhamos olhos de enxergar os verdadeiros obstáculos do caminho e escolher de maneira mais sensata, de maneira honesta, de maneira justa. Então, vamos exercitar o nosso pedir, né? Então, a nossa prece tem este caminho: conexão, que nós buscamos através de uma mente sadia, de uma mente malhada, né? Não adianta fazer a conexão da prece, da oração, quer dizer, adianta, mas o melhor caminho para uma prece eficaz, que vai nos trazer luz, que vai nos trazer bem-estar, é este roteirinho. É cuidar da nossa mente através de uma alimentação mental saudável, né? Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós vemos durante o dia, nós devemos buscar coisas que nos tragam bem-estar, conhecimento, discernimento, né? Leituras construtivas. Então, para isso nós estamos preparando a mente. Fazer exercícios respiratórios para oxigenar o nosso cérebro, para acalmar o nosso corpo físico e a nossa mente. Feito isso, a nossa internet está, 10. Aí sim, nós vamos para o processo da oração, que é louvar, reconhecendo Deus em tudo, em todos e em nós próprios. Agradecer com sentimento, sentindo a gratidão verdadeira, não apenas com as palavras, né? E por último, aprender a pedir, deixarmos de ser crianças mimadas. Acho que está na hora de nós passarmos para a adolescência, mas com muito cuidado. Nós não precisamos ser adolescentes rebeldes. Nós podemos sim ser adolescentes conscientes das nossas responsabilidades e de tudo aquilo que nós temos, que nós podemos ter, porque nós somos merecedores de tudo que há de melhor na vida. Mas isso só vai ser obtido se nós seguirmos
as leis de Deus que estão em nós. No livro dos Espíritos, né? Existe um livro inteiro que fala sobre as leis divinas. Nós estamos estudando nos nossos grupos de estudo. E o nosso grupo em especial, meu grupo em especial, está agora estudando as leis divinas. E o que que fala lá? O que que Allan Kardec fala para gente? Que as leis de Deus, elas já estão em nós. Elas estão gravadas no nosso consciente, né? Então, qual é o nosso trabalho? É despertar estas leis que nós já conhecemos, né? Elas já estão em nós, mas nós precisamos, através da nossa vivência, através das nossas experiências, buscando sempre o bem, buscando seguir os exemplos do Cristo para despertar estas leis que já estão em nós, as leis de Deus, né? Tá quase dando meu horário aqui. Então eu acho que ficou aí bem legal, né? O roteiro para que nós possamos orar com mais eficiência, para que a nossa oração realmente seja respondida, né? Porque Deus, ele escuta tudo. Ele pacientemente escuta tudo que nós pedimos. Só que para que nós possamos obter realmente tudo aquilo que nós desejamos, nós precisamos também estar num caminho correto, né? Na busca de ser um ser realmente humano, né? Desenvolvendo em nós, trazendo em nós como base estrutural os princípios da fraternidade e da solidariedade, né? Aí não vai ter para ninguém, aí nós vamos ser atendidos sempre, né? Eu vou ver se dá tempo aqui de eu falar para vocês. Tem um livro que chama Coragem, que foi escrito pelo Chico Xavier, né? Que é uma mensagem do Emmanuel. Eu queria ler aqui para vocês porque está falando sobre a oração, tá? É uma mensagem do Emmanuel trazida pelo Chico, né? Pelo Chico Xavier. Então, o nome é assim: Oração e Atenção. É assim, ó. Oraste, pediste, então desfaz-te, porém, de qualquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, se nós estamos orando, pedimos, né? Estamos pedindo para Deus, então acalma a mente, acalma o coração, através daquele processo que nós conversamos até agora, né? Para podermos ouvir Deus dentro de nós, né? Então, recolha-se, né? Aquieta-se, faça silêncio, silencie o seu corpo e a sua mente, porque não é possível silenciar apenas o corpo ou apenas a mente. Como nós falamos já aqui, nós somos um ser integral, corpo, mente e espírito. Então, nós queremos silenciar a mente, nós precisamos silenciar o nosso corpo precisa relaxar, né? Aqui, número 2, desnecessário aguardar demonstrações espetaculares para que te certifiques quanto às indicações do alto. Então, aqui ele está falando assim que não é necessário grandes demonstrações de fé através da prece, né? Não são palavras rebuscadas, não são palavras bonitas, não são orações decoradas, extensas, né? Aquelas orações que ficam 5 minutos, aquelas decoradas, aquele Pai Nosso que nós já erramos muitas vezes enquanto estávamos ali, né, rezando. Então, a verdadeira oração é aquela que vem do coração, né?
3. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhares de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então está falando assim como a planta, ela está lá, o sol não precisa descer até ela. Ele emite os seus raios, né, que levam ali para ela a vida, que levam os nutrientes de que a planta necessita. Deus faz igualzinho com a gente. Ele não precisa abrir uma nuvem e conversar conosco. Ele não precisa emitir uma voz que vem aqui no nosso ouvido. Ele manda para nós os seus mensageiros, que são os nossos queridos trabalhadores da luz, né? Os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos guias, assim como você quiser chamar, os santos, são os mensageiros que Deus envia, são aqueles seres, aqueles espíritos que já alcançaram vibrações mais sutis, mais elevadas e têm plena condição de nos auxiliar, né? Então Deus se utiliza desses seres abençoados. Ora e pede, em seguida presta atenção. É o orar e vigiai. Algo virá por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência as informações ou os avisos que solicitou. Então, ora, pede e acalma, né? Porque de alguma forma nós vamos receber as respostas. Para isso é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Então é assim, quando nós confiamos em Deus, quando nós louvamos verdadeiramente a Deus, confiamos, oramos, pedimos, agradecemos, quando nós fazemos todo esse processo de coração, de alma lavada, purificando o nosso espírito e confiando, de alguma forma as respostas virão. Às vezes você está andando na rua e você vê a placa de um carro, a placa não, né? Aqueles adesivos num carro dizendo Jesus te ama. Talvez esta seja uma resposta para alguma coisa que você esteja sentindo naquele momento, para alguma aflição sua. Talvez um simples Jesus te ama vem te lembrar de agradecer e de se entregar aos braços do teu Pai, né? Às vezes, um livro que você está lendo, uma frase te alivia algum sentimento. Então, a prece que é feita do coração, ela sempre terá resposta. O que nós precisamos é estar mais sensíveis para entender estas respostas. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou do próprio raciocínio e descer para o coração. Então, às vezes, nós estamos num momento de aflição e nós oramos sinceramente a Deus, né? Com muito coração, com muita humildade, e de repente, num momento lá do dia, você tem um sentimento, né, que te acalma a tua aflição, aquilo que você pediu na sua oração, você tem um sentimento que vem te acalmar, ou uma boa ideia, né, que vem te trazer o alívio. Essa talvez seja a resposta que você precisava. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada,
pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento. Então, Deus sempre vai responder. Às vezes você está com uma aflição muito grande, você ora fervorosamente, vai dar uma volta na praça, onde tem árvores, onde tem flores, onde tem plantas. A natureza faz esse papel de tranquilizar, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa te traz uma palavra que te alivia, que te acalma. Às vezes você está ouvindo uma palestra lá no centro espírita ou na tua casa de oração, seja onde for, e você fala assim: nossa, essa palestra foi para mim. Sabe quando você fala isso? É uma resposta para os teus pedidos, né? Deus está através dos seus mensageiros, através daquelas pessoas que estão ali falando, está te trazendo respostas. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como eu falei, Jesus nos trouxe a receita para nos encaminharmos na verdadeira oração, na verdadeira prece, né? Quando nós estamos aflitos, traga na sua mente a prece do Pai Nosso. Ela vai te conectar, ela vai fazer a conexão. Enquanto você faz o Pai Nosso, deixa o seu coração sentir cada palavra, né? Dando ênfase ao problema da atenção, e dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. É o que eu falei. Ele nos ensinou através do seu exemplo, né? Ele se afastava, né? Ficava sozinho e silenciava o seu corpo, a sua mente, para entrar em conexão com o Pai. É assim que nós também devemos fazer. Nós devemos nos internalizar, né? Olhar para dentro de nós, deixar o nosso coração falar. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convictos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, com quantas vezes de momento pareçam contra nós. Então, Deus sempre nos ouve, sempre nos atende. Então, nós precisamos silenciar as nossas exigências, os nossos desejos. Devemos ter mais sabedoria para pedir, né? E o melhor mesmo talvez seria não pedir, apenas agradecer, porque a todo instante nós estamos sendo glorificados com a provisão infinita do nosso Pai. Certo, pessoal? Então, aí, muito bacana aqui a nossa conversa de hoje, que foi um monólogo, né? Ninguém falou comigo. Ah, tem um comentário aqui do meu querido tio Nelson, meu padrinho, que ele colocou aqui, ó, o horário bom da prece é no banho, água fria ou todo momento de se vigiar. Muito bem lembrado, que é uma coisa que eu queria falar, tio. O horário do banho é excelente, embaixo do chuveiro, sem demorar para não gastar muita água, né? Temos que ser conscientes. Mas a água, ela é um condutor. Então, nós estamos limpando todo o nosso campo energético, né? Quando nós tomamos banho. Então, mentalizar neste momento é excelente
para fazermos a conexão também. Podemos e devemos orar na hora do nosso banho. E como ele falou aqui, a todo momento se vigiar. Não adianta a gente pedir, pedir, pedir na hora da nossa prece, da nossa oração, mas nós não termos uma postura, né? Uma postura correta durante o resto do tempo. Nós temos que ter uma postura de criatura que louva o seu Criador o tempo todo, né? E na hora da oração, ser um momento gostoso de conexão, onde nós vamos mais ouvir do que falar. Porque se Deus nos conhece, nós precisamos mais ouvir. Ele já nos viu o dia inteiro, né? Ele presenciou as nossas condutas, os nossos pensamentos o dia inteiro. No momento da prece, vamos nos silenciar, vamos ouvi-lo, vamos deixá-lo falar. É o mais importante, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? Quero agradecer aqui a cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, o meu tio Nelson, querido padrinho, minha tia também, esposa dele, que estão aí me ouvindo. Um beijo enorme no coração de vocês, um beijo enorme no coração de cada um de vocês que estão aqui presentes, da minha mãe, que também está aí me vendo. E são 9h03 agora, e como eu já falei para vocês, nós temos um grupo de oração, que nós não fazemos via internet, tá? Cada um na sua casa, às 9h da noite, todos os dias, nós nos unimos em pensamento. E cada um faz lá a sua prece, a sua oração, né? Porque nós estamos passando por este momento desafiador e nós precisamos elevar as nossas vibrações. Nós precisamos ajudar o nosso planeta, elevar a vibração, né? Em todos os níveis. Então, nós fizemos esse grupo e existem muitos grupos, eu conheço outros grupos também, que às 9h da noite fazem a sua prece. Então, quanto mais pessoas conectadas, mais força tem a nossa vibração. Outra coisa que está dentro desse tema, tá? Quando nós nos unimos para fazer a prece, para fazer a oração, nós juntamos as nossas forças energéticas, as nossas conexões, né? Então, eu convido todos vocês para estarem aí todo dia conosco fazendo essa prece e convidem outras pessoas também para fazer isso, tá bom? Vamos fazer aqui juntos hoje, né? Já que nós estamos aqui conectados. Então, eu convido a todos vocês para fecharem os seus olhos neste momento. É bem rapidinho, tá? Vamos fechar os nossos olhos, fazendo aquela respiração profunda e suave. E então vamos relaxando o nosso corpo, vamos tranquilizando a nossa mente, elevando os nossos pensamentos, visualizando à nossa frente Mestre Jesus, todo iluminado, com um grande sorriso, nos convidando para este momento, onde nós deixamos sair dos nossos corações uma luz muito intensa, muito calorosa. Vamos intensificando os nossos melhores sentimentos. O amor universal, o amor por todas as pessoas, o amor pela natureza, o amor pelos animais, o amor pela provisão infinita de Deus. Vamos intensificando esse sentimento em nossos corações e formando neste momento
uma grande corrente magnética, como se estivéssemos todos de mãos dadas. E esta corrente, ela vai se fortalecendo com as nossas vibrações de carinho e amor. Vamos colocando ao centro deste círculo, deste grande círculo, todas as pessoas que neste momento se encontram tristes, desanimadas, doentes, desesperadas. Vamos colocando todas elas, mesmo que não as conheçamos, todas as pessoas que estão nos hospitais neste momento, todas as pessoas que estão em suas casas, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos presídios. Vamos vibrando o nosso melhor sentimento por todas elas, para que sejam envolvidas pela luz de Jesus, pela sua luz amorosa que não julga, apenas acolhe. Vamos fazendo como mestre, vamos acolhendo cada uma dessas pessoas em nossos corações. Vamos colocar também ao centro todas as pessoas que neste momento se encontram nas ruas, que não têm uma casa, que não têm abrigo, que não têm proteção, que todas possam estar protegidas pela luz do Mestre, carinhosa. Vamos colocando também neste círculo harmonioso todas aquelas pessoas que nos pediram ajuda, que se encontram doentes, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas mais próximas que estão necessitando de uma prece, que estão precisando do nosso amor. Vamos colocando ao centro deste círculo todos os líderes de todos os países, para que eles tenham as suas mentes iluminadas, para que eles tenham os seus corações amolecidos, para que sejam inspiradas pelas mais altas hierarquias espirituais, para que deem abertura, para que os anjos do Senhor lhes tragam boas ideias, para que tomem as melhores decisões. Vamos abraçando neste grande círculo energético toda a população do nosso planeta, para que o nosso planeta eleve a sua vibração, para que o nosso planeta seja curado em todos os níveis, para que o meio ambiente seja purificado, para que todas as pessoas encontrem a paz, para que todas as pessoas despertem para os verdadeiros valores que já estão na sua consciência. E por último, vamos nos colocando ao centro deste círculo. Vamos nos envolvendo desta luz harmoniosa e amorosa, que nos traz a paz, que nos traz a alegria pela vida, que nos traz a cura em todos os níveis, mental, físico e espiritual. E confiantes no amor e na ternura da Mãe do nosso Mestre, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, hoje e por toda a eternidade. E que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando para o nosso mundo físico,
trazendo em nosso espírito a paz, a alegria pela vida e que possamos estar sempre aqui juntos, unidos, no amor, na fraternidade e na solidariedade. Eu quero pedir a vocês que, se vocês acharam interessante esse tema, o desenvolvimento desse tema, que vocês repliquem este vídeo para outras pessoas que não têm muito acesso, né? As casas estão todas fechadas, as casas espíritas e todos os templos religiosos se encontram fechados. Então é importante, se nós pudermos dividir uma palavra amiga, uma palavra de consolo para as pessoas, porque todo mundo está necessitando neste momento, né? Vamos pensar também nos outros. Se nós gostamos desse vídeo, vamos compartilhar o bem, vamos compartilhar a alegria, tá bom? Eu gostaria também só de fazer mais um pedido, né? Eu não estou lançando nenhuma campanha nova. Eu vi uma pessoa que lançou essa campanha na internet também, e eu achei muito bonita, e eu acho que ela é muito conveniente neste momento e para os próximos momentos que a gente vai viver aí, né? Eu queria lançar uma campanha assim, né? Para doar alimentos, porque tem muita gente que está necessitando nesse momento. E como as casas estão fechadas, né? Tá meio difícil da gente fazer a distribuição de cestas básicas, né? Eu vi essa campanha, eu achei bonita e eu gostaria de passar aqui para vocês, para que todos nós pudéssemos nos envolver de alguma forma, olhar com um olhar diferente para outras pessoas, né? Despertar um olhar mais sensível para as dificuldades dos nossos irmãos. Então, fazer assim: faça uma sacolinha de alimentos. Se você não tem condições de fazer uma cesta básica, de comprar uma cesta básica, faça uma sacola com principais alimentos: arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão e tudo aquilo que você puder e que o teu coração mandar, faça sacolinha. E quando você precisar sair de casa, você leva essa sacolinha e você entrega para uma pessoa na rua, sem julgamento, para uma pessoa que está no farol, para uma pessoa que está parada ali na rua e que de repente esteja necessitando. Pergunte para a pessoa se ela precisa, se ela gostaria de receber e entregue, né? Essa campanha chama do amor sem julgamento, né? Eu achei muito linda e eu acho que todos nós, de alguma forma, podemos participar, cada um da sua forma, cada um da maneira que tiver condições de fazer. Se você sai de carro, fica mais fácil, coloca uma sacolinha no carro e quando você passar por alguém que o seu coração mandar, entregue essa sacolinha, né? Se você sai de ônibus e fica mais difícil, peça para alguém fazer. Se você conhece alguém perto de você, um vizinho, que esteja passando por momentos difíceis, que esteja desempregado, que tenha crianças, um idoso que esteja precisando, faça também e entregue, né? É amor sem julgamento. É o que Jesus fazia. Ele amava sem julgar ninguém. Ele amava os criminosos, ele amava os doentes. Ele não perguntava o que a pessoa tinha feito. Ele simplesmente amava, né? E eu acho que a gente pode começar a exercitar esse ensinamento, tá bom? Então fica aí uma dica, né? Se vocês que são da casa e que não tiverem aonde entregar ou para quem entregar, lá na casa nós vamos receber os alimentos e nós vamos distribuir desta maneira. As pessoas que saem de carro levam uma sacolinha, né? Ou se nós ficarmos sabendo também de algumas pessoas que precisem de cesta básica, alguma instituição, nós vamos colaborar também com esses alimentos que vocês eventualmente podem estar trazendo para a gente, tá bom?
Então fica aí, vamos amolecer o nosso coração e vamos caminhar juntos buscando o nosso despertar, ok? Um beijo enorme para todos vocês, gratidão por estarem aí, pela paciência e que possamos estar sempre juntos. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, às 20 horas também, aqui neste mesmo canal, tá bom? Um beijo para todos e até segunda-feira.